Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite à comissão. Declaro que não há qualquer conflito de interesse. Sob o olhar da atuação fisioterapêutica, o profissional da fisioterapia é o profissional que muitas vezes acompanha o declínio da capacidade de exercício na evolução da insuficiência cardíaca. Então, muitas vezes, nós conhecemos o nosso paciente enquanto ele tem uma classe funcional maior e, com a progressão da doença, ele vai diminuindo essa capacidade funcional até que ele tenha a indicação do transplante. Nesse cenário, múltiplas internações, interlações prolongadas e, como disse o nosso colega anteriormente, na maior parte das vezes, esses são os pacientes que irão para o transplante cardíaco, em vigência de uma internação hospitalar com uma capacidade funcional abaixo aí de 5 METs. Com a progressão da doença, os principais sintomas deste paciente são dispneia e intolerância ao exercício. Sintomas esses que são justificados pelo baixo fluxo na periferia, mas que não acomete apenas a musculatura periférica, como também a musculatura respiratória. Essa associação de disfunção, tanto periférica quanto respiratória, leva a um declínio da capacidade funcional, um declínio da qualidade de vida, e que pode ser avaliado pelo padrão ouro, que é o teste cardiopulmonar, para que ele entre, então, para a fila do transplante. Entretanto, com o avanço dessa doença e as múltiplas internações, muitas vezes esse paciente não consegue realizar novamente o teste cardiopulmonar. E o fisioterapeuta novamente atua auxiliando na avaliação da capacidade funcional desse paciente através de teste submáximo, como o teste de caminhada de 6 minutos. E por que é tão importante fazer essa avaliação funcional deste paciente? Porque pacientes que têm um declínio muito importante, classe funcional 3 e 4, com uma capacidade de exercício menor que 5 METs, são pacientes que internam mais e têm um aumento da morbimortalidade. Nesse cenário, a reabilitação cardiovascular, como diversos guidelines aí têm publicado na literatura, entra como o 5º pilar do tratamento do paciente com insuficiência cardíaca. É claro que neste cenário nós entramos não apenas nós, fisioterapeutas, mas toda uma equipe multidisciplinar, e a reabilitação cardiovascular, o pilar físico, é apenas um desses pilares, que deve estar englobado no tratamento deste paciente. A reabilitação cardiovascular baseada em exercícios, ela é dividida na fase hospitalar, que é a fase 1 que a gente fala, na fase pós-evento agudo, que é após alta hospitalar, ali até 2, 3 meses, e no pós-segmento na fase 3. Mas uma coisa que mudou na literatura e tem mudado é essa avaliação pré-transplante, que a gente encaixa ali entre a fase 1, mas não necessariamente esse paciente está internado. Gostaria de evidenciar, então, que a reabilitação cardiovascular baseada em exercício é nível de evidência 1A. Ninguém mais, hoje em dia, que trabalha com paciente com insuficiência cardíaca avançada tem dúvidas de que o exercício físico faz bem para esse paciente. Só que qual é o nosso grande desafio, Será que todo paciente consegue fazer exercício físico? Ou a intolerância ao exercício e a dispneia são fatores que dificultam a gente a conseguir realizar o que é nível de evidência 1A? A maior parte desses pacientes, então, está em uso de droga vasoativa ou até com dispositivos de assistência ventricular, internados, hospitalizados, e o fisioterapeuta é o profissional que vai propiciar essa prática também de atividade física neste cenário. Qual é a prescrição? Muitas vezes conseguimos 20 minutos por dia, 2 vezes ao dia, a intensidade tem que ser moderada. Se der para a gente incluir, além do exercício aeróbio, o exercício combinado com o resistido, melhor ainda, porque é isso que a evidência científica nos mostra, que quanto mais completo e mais combinado o treino do paciente, mais capacitado ele vai estar para uma cirurgia de grande porte, que é justamente o que a gente quer. Muito falado na literatura, então, sobre a evidência científica, só que como que a gente vai propor isso para o nosso paciente? O que a literatura traz, e aí trago aqui um trabalho do nosso grupo de pesquisa, em que treinos intervalados são uma das opções. Por quê? Porque ele auxilia
diminui o roubo de fluxo da musculatura periférica para a musculatura respiratória e propicia que a gente consiga aumentar esse tempo de exercício do paciente. Quando isso acontece, é ótimo, porque ele tem incrementos positivos na capacidade funcional demonstrados através do aumento no tempo de caminhada, do teste de caminhada de 6 minutos. Várias evidências na literatura mostram, então, que o que esse paciente precisa fazer é exercício físico, seja internado ou seja no contexto pré-transplante, quando eles estão no ambulatório. E esses benefícios são demonstrados através do teste cardiopulmonar com incrementos positivos na capacidade de exercício. Só que qual é o nosso grande desafio? E os pacientes que estão internados, e vejam nessa foto, não conseguem manter, às vezes, nenhuma postura. Fadiga, intolerância ao exercício, sinais de baixo débito, comportamentos inadequados de frequência cardíaca e pressão arterial. O que a gente faz? A fisioterapia tem recursos, tanto periféricos quanto respiratórios, para melhorar a capacidade desse paciente de fazer exercício físico. Por exemplo, eletroestimulação periférica, que quando associada ao exercício pode incrementar a capacidade funcional, dispositivos de laser, cluster também são demonstrados na literatura como um potencial para melhorar a fadiga muscular nesses pacientes, mas o grande cenário é a parte ventilatória. Então, quando esse paciente começa a fazer exercício, ele aumenta a ventilação, rouba, né, o fluxo da periferia para a musculatura ventilatória, e aí o que a gente tem para fazer? Ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva ela tem 2 grandes pilares, com efeitos respiratórios, melhorando a troca gasosa, diminuindo esse desconforto, mas também efeitos cardiovasculares. Então, quando essa pressão intratorácica é aumentada pela pressão positiva, há indícios na literatura que o coração, com o menor raio, consegue melhorar até a função cardíaca, é claro que enquanto está fazendo o dispositivo de ventilação não invasiva. E aí a gente usa junto, adapta a ventilação não invasiva para que a gente aumente o tempo de exercício e esse paciente consegue propiciar um maior tempo aí de exercício. Além do treinamento aeróbio, o que a gente pode se focar é o treinamento muscular respiratório, já que a fisiopatologia da IC também acomete a musculatura respiratória. Então, diversos estudos na literatura mostram que, uma vez que o paciente treina a musculatura respiratória, ele tem menor taxa de complicação no pós-operatório, com menos tempo de ventilação mecânica, com menos complicações. E é isso que a gente quer. Inclusive, alguns estudos saindo na literatura sobre o exercício físico em pacientes com dispositivos de assistência ventricular, e o ideal é que a gente consiga fazer exercício aí e preparar esse paciente para o transplante. Bom, o paciente chegou lá no transplante, a gente fala agora tudo está resolvido, né? Se no pré-operatório a gente tem uma diminuição da função cardíaca, com capacidade oxidativa reduzida, muita fadiga, muito status inflamatório e vasoconstrição, no pós-operatório e no pós-transplante, isso acontece por 2 cenários principalmente. Denervação cardíaca, com alteração da modulação da frequência cardíaca durante o exercício, e os efeitos colaterais dos imunossupressores, que também levam a catabolismo muscular e aumento do perfil inflamatório desses pacientes, propiciando descondicionamento ou continuando o descondicionamento, principalmente se ele não fez rehab pré-operatório. Então, esses efeitos do exercício físico ajudam tanto a parte periférica quanto a parte autonômica a melhorar essa modulação. E aí o que a gente espera é que esse paciente não tenha esse atraso, né, de frequência cardíaca. Então, como que a gente vai perceber que o paciente conseguiu reinervar? Quando esse paciente consegue aumentar a frequência cardíaca logo no início do exercício e assim que ele para o exercício, essa frequência cardíaca cai. Neste cenário, é claro que assim que ele estiver pós-transplantado, o que a evidência científica mostra é comece o quanto antes, porque quanto mais exercício ele fizer, melhor mais ele vai ter autonomia, melhor ele vai melhorar, que esse treinamento seja aeróbio e resistido, independente do protocolo, seja moderado ou de alta intensidade, o que precisa é esse paciente fazer exercício. Isso é amplamente demonstrado na literatura e conforme esse paciente for melhorando a capacidade de exercício, diminuindo sintomatologia, reinervando, a gente consegue diminuindo essa supervisão. E os próximos cenários serão aí, quem sabe, dispositivos de tecnologia para que esse paciente consiga fazer autogerenciamento, home-based e assim por diante. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, doutora Caroline. Excelente apresentação.